Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, Pedro? Tá, você entrou aí? Tá. Cadê a doutora Simone? Bora, Pedro. Pedro, vem. Trazer o Pedro, que foi o seguinte, como é que ele vai ficar de fora do negócio desse? Não é possível. Ele não larga essa mochilinha dele. Reforma tá aí, né? Ah, tá, olha quem eu achei ali fora. Ele-se embora, Pedro. Trabalhou. Aquele dono me entregou o texto. Ah, não acredito. Suprimido o texto, suprimiu o BPC, que é uma reclamação grande de praticamente todos os senadores e um contra grande dos economistas. Cobrança de contribuição social, contribuição previdenciária para filantrópicas e seção de santas casas e aquelas que não são remuneradas. Não é imposto, é contribuição previdenciária. Coisas tocadas pela igreja, como as PUCs e outras coisas, como é que ficam? Exatamente, vão ter que pagar. Eu vou apresentar aqui o relatório sobre o texto e apresento uma sugestão para uma PEC paralela. Acho que a sugestão do Tasso é melhor ainda. Ele permite que os estados e municípios façam uma adesão à nossa. Joga a responsabilidade para E eles. eles querem aderir à nossa, porque o grande problema deles são dois. No mérito, você levar uma discussão com professores, bombeiros, servidores, etc. Então, adere à nossa ou nada. E uma lei ordinária, porque eles têm problema de quórum, porque eles às vezes não têm maioria absoluta ou quórum qualificado para votar. Tiraram o BPC, que foi a proposta inicial do governo, mas deixaram um texto, que é uma coisa que os economistas reclamam um pouco, que tem direito ao BPC quem tem renda até 1/4 do salário mínimo. Isso define aqui e nós estamos suprimindo isso. Nós vamos perder, coloco perder aí. Em relação ao RP original, né? Nós vamos perder na supressão menos 30 bi em 10 anos. E na paralela nós vamos ganhar 80. Ou seja, na conta vai dar 990 bi contribuição das filantrópicas que estão tirando essa marcada. Vai vir uma pressão gigantesca e a gente precisa ter apoio aqui. Essa daí é menos ainda. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele vai ficar do lado do negócio. Eu acho que ele não vai topar isso não. Mas não é ficar contra o lago, é cobrar do patronal que o funcionário já paga. Eu sei, querido, deixa eu dizer uma coisa, eu só estou aqui colocando a minha eu acho que o presidente tem um compromisso. Eu estou aqui dando uma de advogado, pelo que a gente percebe. Você acha justo que o agropecuarista não pague previdência? Presidente, eu tenho a honra de entregar aqui o nosso trabalho de relatoria sobre o projeto de reforma da Previdência Social. O Brasil aguardava esta reforma. Sem dúvida nenhuma, esse é um momento histórico, onde o Senado Federal dá a sua contribuição para uma matéria tão importante. Muito obrigado. 10 horas. 11 horas, presidente de São Paulo. Tá, aonde? Bem, presidente. Ô, presidente, tudo bem? O cara começa a trabalhar com salário mínimo. Trabalhou 10 anos no salário mínimo. Então é a regra dos 80% e joga fora os 80 maiores contribuições corrige essas distorções todas. Alguém falou aí que os trabalhadores podem trabalhar até os 80 anos. Não tem cabimento. Uma coisa que vai ser muito difícil a gente tocar é idade mínima.
porque isso virou um dogma dentro. E eu, sinceramente, acho que trabalhar 65 anos, a idade mínima para homem de 65 anos, não é nada exagerado, evidentemente que tem suas condições especiais. O que foi colocado aqui, a gente está de acordo perfeitamente. Ele pode mudar ainda. Pode mudar, poderoso. Pois é, por isso que eu estou aqui. O cálculo de perda que eles fazem no BCP é falso. Daí nós perguntamos ao governo quais são os dados que eles têm para fazer aquela conta que perde tantos bilhões. É tudo presunção. Ele está levantando aqui a questão de periculosidade do setor elétrico que ele trabalha. Diz que na empresa que ele trabalha, a cada 45 dias morre um eletricitário. Os vigilantes, uma situação semelhante a essa. A situação de segurança pública, só para lidar, começou quando o governo fez uma diferenciação para as Forças Armadas. Os policiais militares dizem que enquanto eles estão na guerra todo dia, porque estão na rua combatendo, atirando, não sei o quê, os soldados, os oficiais das Forças Armadas estão nos quartéis porque não tem guerra no Brasil. Então eles querem ter, no mínimo, as mesmas condições que vão ter as Forças Armadas, que ainda não sabemos qual é, porque é um projeto de lei que entrou na Câmara agora. Só que as Forças Armadas não aceitam. Aí entra o negócio do agente penitenciário, dos vigilantes, porque vai uma coisa puxando a outra. Então essa briga não está resolvida. Por que essa pressa de ser através de uma paralela? Porque cada dia que passa, pior. A situação da Previdência, a situação do déficit fiscal da Previdência. Eu não sei se o pai estava numa reunião que nós tivemos, que o Otto, o senador daqui, ele é ortopedista. O Otto é da Bahia. E o Otto disse o seguinte, eu devia voltar para a Câmara, porque que essa pressa, porque eu sou cirurgião e a reforma da Previdência não é uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia eletiva, aquela que você pode marcar tempo, etc. Eu disse, Otto, você é um ortopedista, mas não é um clínico, porque tem tratamento, que é o caso, que não é cirúrgico, é químico, é de remédio, é de medicamento. Quanto mais tarde você tomar, maiores vão ter os efeitos colaterais dos medicamentos que você vai tomar. Eu agradeço aí ao senador por ter recebido a todos nós e ficou nessa linha. Vamos fazer um resumo, eu apresento para ele e vai dizer o que é possível ou não ajustar. Obrigado. Okay? A 134. Tudo que puder suprimir tu já está garantido na principal. Tudo aquilo que tu joga para paralela, tu não sabe o que vai acontecer. No evento doença, e aqui nesse ponto não houve exclusão das doenças graves também, acho que o doutor vai falar disso, é uma situação que ocorre. Eu não escolho ficar doente, eu não escolho ter uma doença degenerativa que ocorre nessas situações. Então o cálculo hoje, nessas situações de risco, é 100%. Porque a pessoa já foi penalizada pela vida de ter ficado doente. E a PEC a gente está penalizando ela no cálculo. Porque ela vai ganhar na prática, só vai ganhar 100% se ela tiver contribuído 40 anos quando ela ficou doente. A segunda seria a supressão do parágrafo 14.195, senador, que é a questão da contribuição menor que o salário mínimo no mês não valer como tempo de contribuição. Nós entendemos que isso, na verdade, burla a própria lógica do sistema, em especial quando vem a reforma trabalhista e o trabalho intermitente. Hoje, no trabalho intermitente, é possível que a pessoa receba por mês menos que o salário mínimo. E ela não tem estabilidade de emprego, não tem continuidade de emprego, ela trabalha quando tiver possibilidade. E a essa pessoa que já vai receber menos que o salário mínimo por mês, como que ela ainda vai complementar essa contribuição para ter direito a cômputo daquele mês como um mês de contribuição? Isso vai fazer, basicamente, senador, que essas pessoas não se aposentem. De regra, as pessoas com deficiência, quando conseguem um trabalho, muito frequentemente não conseguem laborar durante 8 horas. E essa pessoa que acessa o trabalho tarde, sai antecipadamente, não vai ter reconhecido um mês em que ele trabalhou, porque a contribuição se deu por um valor inferior ao mínimo. É preciso entender, né, pai, que elas serão na PEC paralela, que só vai passar a existir depois de pegar as assinaturas. E
Amanhã nós não vamos votar a PEC paralela, nós vamos votar só a principal. Você veio com a cama de vermelho hoje? Laranja. Ah, então você vai usar 2 horas ou 4 horas? No máximo 1 hora. Vocês controlam para você não ficar prejudicado, então. A gente combinou igual, mas claro que todos vão sobrar e ele vai ter... Sem problema. E se faltar assunto, ele vai ler a CPI toda que ele fez. Está acontecendo nesse momento a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar o relatório da reforma da Previdência. Havendo unanimidade dos líderes, portanto, que são soberanos em relação ao que estabelece no regimento interno, esta presidência procederá nominalmente à votação das emendas destacadas pelas bancadas dos partidos. Solicito à secretaria que abra o painel para a votação. Para encaminhar, PT vota sim. Governo vota não. Votaram não 16 senhoras e senhores senadores, votaram sim 9. Portanto, está rejeitada a emenda de número 3. Vocês estão tirando de um texto principal para jogar para uma outra que todo mundo sabe que não vai andar, já apelidada por balela, porque sabe que não vai andar. Gostaria de ratificar que eu não considero a PEC paralela nenhuma balela. Essa história de dar celeridade à aprovação da PEC que veio da Câmara num projeto que vai dar resultados em 10 anos, nunca me convenceu. Boa tarde, boa tarde. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à PEC número 6 de 2019. Faço um agradecimento especial ao relator senador Tasso Gereissati, que esteve presente em todas as reuniões, em todas as audiências públicas, ouviu todas as categorias, ouviu atentamente e procurou, dentro do possível, acatar e atender às emendas. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Michel Temer, nem a presidente Dilma, nem o presidente Lula, quando em algum momento tiveram que apresentar uma pequena reforma em relação ao sistema previdenciário do Brasil, eles não fizeram satisfeitos. Porque é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, no dia a dia. A luz. Rafael. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, chegamos nesta noite ao momento mais importante da discussão, mais importante que se vê o Brasil, o povo brasileiro envolvido. Informo ao plenário que a matéria depende para a sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa. PSL vota sim, presidente. O MDB encaminha sim, senhor presidente. Eu libero a bancada, mas meu voto é contra. O PSC, como diz, não festeja, mas é solidário à necessidade do Brasil e dos brasileiros. Vai votar sim. O governo vota sim e quer cumprimentar o brilhante trabalho do senador Tasso Gereissati na comissão, na CCJ. Minoria e oposição, obviamente, senhor presidente, vota não. Eu espero que a história possa nos aplaudir ou nos condenar. Estamos dando demonstração de respeito à população, mas principalmente solidário a um governo que não faz por merecer essa solidariedade. Toda votação polêmica, o meu voto é feito em 3 vozes. A minha, a do senador Pedro Simão e a dos meus eleitores em Goiás e dos brasileiros. Simão a favor, Cajuru contra. Eleitorado decidiu a favor, 54%. A próxima vez que ele falar no Preto Simão, na Helena, eu não vou chamar ele de Cajuru mais. Eu vou dizer, vem cá, ô Simão. Votaram sim 56, não 19, nenhuma abstenção. Está aprovado o texto base da proposta de emenda constitucional número 6. Votação dos destaques. Ele queria, na verdade, era só tirar essa parte da caracterização por categoria profissional, ou ocupação, enquadramento ou periculosidade. Por que não faz esse ajuste de redação já agora? Não pode.
Porque no segundo turno que não vai poder. Gente, sempre pode tudo, aí agora com todo mundo aqui e o dono mérito, da emenda. não é. Votaram sim 71, fica mantido o texto do senador Tasso Gereissati. Quando o governo federal reduz de 2 salários para 1,2 salários, nós estamos aí retirando o poder de compra, nós estamos retirando da mesa desse trabalhador brasileiro a garantia de ele ter mais um salário durante o ano todo dele trabalhado. Esse dinheiro não é para banco, não é para dar para ninguém, esse dinheiro é para o salário-desemprego. E o PSDB, portanto, recomenda o voto de acordo com o relator. Deixa eu explicar exatamente que a votação, quem vota a favor do destaque, vota não. Não. Quem vota sim, vota quem com vota o texto sim, do vota relator, não. senador Quem Tasso. vota com o relator, vota sim, senhor presidente. Consultar para deixar as demais votações dos destaques para o dia de amanhã ou na data que Vossa Excelência sugerir. Senhor presidente, não pode interromper o jogo e levar a bola para casa quando o placar começa a virar, entendeu? Então vamos continuar que agora que o jogo está começando. Senhor presidente, como Podemos tem um destaque da maior importância e pretende discutir com muita energia, nós também apoiamos o adiamento desta votação. Eu vou até de manhã para votar hoje. Minha posição é votar hoje. Votaram 45 sim, 32 não. Está suspensa a sessão. Amanhã, às 11 horas da manhã, sessão extraordinária do Senado Federal para continuidade da votação dos destaques. Vambora, que o Jorjão vai tocar saxofone, gente. Então, essa matéria que nós estamos retirando... Presidente. Oi. Eis, amigos. A número regimental, declaro aberta a presente sessão. Com o objetivo de a gente dar celeridade nessa PEC, nesse primeiro turno, para ajudar o nosso país, eu estou pedindo para Vossa Excelência retirar. Mário pegou o destaque, que ele é o líder do PROS, o destaque que era meu, que é aquele que não botar a idade mínima para quem trabalha debaixo do chão, para quem trabalha com amianto, para quem trabalha com raio-x, não pode ter idade mínima, porque é os anos de contribuição. Pegou para ele? Não, ele veio aqui, como ele é um líder, era do PROS, que a gente tinha chance de votar. De noite ele negociou aí, e ele veio e retirou. Mas ele foi ali agora, ele falou que estava retirando. O texto estabelece que se mantém a aposentadoria especial. Entretanto, extingue a idade mínima. Claramente, ou é uma questão ou outra. O sistema previdenciário, ele é solidário e certamente a aposentadoria antecipada de um prejudica os demais segurados. Senhor presidente, o MDB encaminha sim. Meu voto é não. Votaram sim 52 senadores, não 20 senadores. Fica mantido o texto do relator. E agora o caminho está livre, aberto para a próxima e última fase de votação, que é o plenário. E resolveu aquele negócio? Eles concordaram, não? Tu está discutindo? Ele está querendo mandar para a PEC paralela? Convido os senadores e senadoras que venham ao plenário. O primeiro item da pauta é a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019. Os números que são granjeados, os números que são colhidos desses últimos... Se nós entendemos que é uma injustiça e podemos resolver com uma lei complementar, por que não resolver? Estamos aqui para isso. O texto não é perfeito, mas dentro da enorme diversidade da casa é o melhor texto possível. Colocamos em votação da proposta e das emendas em segundo turno, nos termos dos pareceres ressalvados os destaques. Os senadores e as senadoras já podem votar.
podemos encaminhar o voto sim. O PSB se posiciona não a esse texto. O PDT vota não à reforma e vota a favor dos nossos trabalhadores. Como líder do PSL nessa casa, nós votaremos sim. A palavra que pode resumir todo o esforço é compromisso do Parlamento brasileiro, compromisso do Congresso Nacional com a pauta do país. Vou proclamar o resultado. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base, ressalvado os destaques. Nesse momento, a preocupação maior da equipe econômica é justamente com a votação dos destaques, que são as propostas de alteração ao texto. Como que você pode explicar para esses trabalhadores que tinham o direito, por atuarem em área periculosa, de se aposentar com 25 anos de contribuição? Senhor presidente, nesse caso aqui, não tem transição nenhuma. Do dia para a noite, eles vão ter que contribuir 40 anos. Só peço isso. Votem não, não por causa do país, mas votem não pela injustiça que nós vamos cometer. O presente destaque busca, por via oblíqua, restabelecer o enquadramento de aposentadoria especial por categoria. E isso, caro presidente Collor, foi extinto desde 1995. Hoje, o trabalhador brasileiro tem direito à aposentadoria por periculosidade? Se esta for a situação afirmativa, o que oferece o governo, através da sua liderança, é um ganho para os trabalhadores. Se for ao contrário, nós estaríamos adicionando mais uma penalização ao trabalhador. A Constituição permite, mas não tem uma legislação específica. Mas ela permite hoje. Permite. Essa resposta de Vossa Excelência será fundamental para o plenário. Senador Fernando, o artigo 201 fala no parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Amanhã, às 9 horas da manhã, convido os senhores senadores. Vamos ver se a gente consegue conversar amanhã. 8h30 no seu gabinete. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado por 60 votos a 19, 4 votos a mais do que na votação em primeiro turno. 2 destaques ficaram para ser analisados em uma sessão extraordinária que começa daqui a pouco, às 9 da manhã. O senhor está indo para uma reunião com os líderes do governo, é isso? É para discutir esse assunto? Exatamente. Eles pediram uma reunião e eu não me nego em nenhuma reunião. Líderes aqui no... Representante do governo, né? Que pediram, o líder do governo, o Fernando Bezerra, vamos conversar para ver se... Porque aqui não é uma questão de vencido ou vencedor, né? De quem ganhou, quem perdeu. Aqui é uma preocupação de não se fazer injustiça com esse setor que é, de todos, o mais prejudicado. A minha experiência aqui em Brasília mostra que entre o céu e a terra, no submundo de Brasília, entre a noite e o dia, pode acontecer muita coisa. Os papéis que você vai assumir a tribuna para o seu pronunciamento. Portanto, uma palavra de excelência. Passa-se a votação dos destaques. Um acordo histórico, porque nós podemos dizer que foi feito aos 49 minutos do segundo tempo, mas legalmente. Eu quero, com muita honra, com muito orgulho de cumprir essa missão, agradecer ao senador Paulo Paim. E como esse destaque só conseguiu a pacificação e a unidade de todos
graças a Vossa Excelência, eu quero que Vossa Excelência proclame o resultado da inclusão do destaque do partido de Vossa Excelência no texto, nesse acordo construído, mas liderado por Vossa Excelência. Passa a presidência ao senador Paulo Paim. Vossa Excelência. Divulgo aqui o resultado final, que foi sim 0, não 78, abstenção 0. Foi assim aprovado por unanimidade. O texto está suprimido. Encerrada a discussão, votação, a matéria vai à promulgação. A gente está aqui hoje, no dia 12 de novembro de 2019, promulgando a Emenda Constitucional 103, que é a maior reforma do sistema previdenciário brasileiro. Ninguém do Congresso Nacional fez essas mudanças com o coração leve e em festa. Fizemos pela nossa responsabilidade com o país e com as futuras gerações. Declaro promulgada a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.